Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui novamente dando continuidade ao nosso estudo a respeito do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, tendo a revelação da palavra, lembrando sempre que a palavra é o que salva, a palavra é o próprio Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele é o verbo de Deus, é a palavra. O Espírito Santo, ele fala conosco através da palavra, ele salva através da palavra, ele limpa, ele lava. Nós somos edificados através do exame das Escrituras. Uma vez que nós estudamos a palavra de Deus e a palavra entra no nosso coração e nos transforma. Nós temos que amar a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que amá-la de todo o nosso coração. E nós estamos aqui nessa série falando a respeito dos dons do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, lá no versículo 10, a Bíblia diz assim, a outros operações de milagres, que já vimos, a outros profecia, e a outro discernimento de espíritos. Olha isso. Existe um dom do Espírito Santo que é o discernimento de espíritos, no plural. Nós precisamos entender que existem várias vozes nesse mundo, né? Existe a voz do ser humano, existe a voz do mal, do diabo e dos seus demônios, e existe a voz do Espírito Santo. E o cristão precisa saber discernir os espíritos, entender quem está se manifestando, quem está falando. E para isso, Deus ele deu para nós um dom maravilhoso, que é discernir os espíritos. O dom do discernimento de espírito revela para o cristão o verdadeiro e o falso. Faz com que a pessoa venha discernir a mensagem verdadeira da mensagem falsa, né? O evangelho verdadeiro do evangelho falso. O falso crente do verdadeiro crente, né? O falso profeta do verdadeiro profeta. O falso louvor do verdadeiro louvor, né? Porque há muitos louvores que não são para Cristo, não são para Deus, são para o homem. E também para a criatura. E o dom do discernimento de espírito é de total importância para que a igreja seja guardada, para que a igreja seja protegida, para que a igreja, como está escrito na palavra, acho que é lá em Efésios, né? Para que a igreja venha se apresentar para o seu noivo como uma noiva imaculada, né? Sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem sujeira. E para isso a igreja de Cristo precisa ser guardada, precisa ser protegida, e Deus ele guarda a gente. Ele guarda a gente nos capacitando, dando para nós os dons dele. E nesse caso aqui hoje é o discernimento de espíritos. Eu quero ler com você uma palavra que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo de número 8, João 8, lá no versículo de número 44, o Senhor Jesus ele fala assim, para os fariseus, né? Versículo 8, João 8, 44, Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Igreja, olha isso. O diabo, ele tem os seus filhos, sim. As pessoas têm esse costume de falar, né? Todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não ensina isso. Todo ser humano é criatura de Deus. Agora, filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que é nascido do Espírito. O próprio Senhor Jesus falou para esses homens aqui, vocês são filhos do diabo. E o Senhor Jesus fala numa outra palavra que o diabo é o pai da mentira, né? Então esses homens aqui, eles eram mentirosos, eles amavam a mentira. A espiritualidade deles com Deus era uma mentira, né? Era uma falsidade. É que eu não vou ler o contexto todo aqui com você, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus falou para aqueles homens, o diabo é o pai de vocês, porque ele jamais se firmou na verdade, jamais se firmou. Assim são os filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles jamais se firmam na verdade. O discernimento de espírito é para a gente saber discernir entre pessoas, saber discernir entre espíritos. Quando a Bíblia fala espíritos aqui, está falando também a respeito do espírito do homem, né? Que você vai entender isso mais em outras palavras que eu vou ler com você. E os espíritos malignos também falam na boca dos homens, também falam na boca das pessoas. E o Espírito Santo fala também na boca das pessoas. E o cristão precisa ter esse dom
para ser guardado, para ser livre de grande mal e sofrimento e destruição. Então a gente precisa ter esse entendimento. No mundo não existem só filhos de Deus, existem os filhos do diabo. O Senhor Jesus também ensinou isso naquela parábola do grão de trigo e do joio, na parábola do joio, onde ele disse numa grande casa, né? Essa grande casa não é a igreja, aquela grande casa onde o Deus Todo-Poderoso semeia o trigo e vem o inimigo e semeia o joio. Essa grande casa é o mundo. O Senhor Jesus, ele fala que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno, né? Só que os filhos do maligno, eles nem sempre vão se apresentar primeiramente com perversidade. Eles vão se apresentar com engano, eles vão se apresentar com mentira, eles vão se apresentar com um falso evangelho, com um falso ensino, né? Como nós temos falado aqui também a respeito dos outros que nós vimos anteriormente. E para dar continuidade a esse respeito, lá na primeira carta de João, abra lá comigo, lá na primeira carta de João, lá no versículo 1 João, lá no capítulo 4, a gente vai ler lá no versículo 1, ó. 1 João está lá no final da sua Bíblia, tá? A primeira carta não é mais evangelho, não é evangelho que a gente estava lendo, agora é carta. 1 João, capítulo 4, versículo 1, olha o que está escrito aqui, ó. 1 João 4:1 diz assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, olha isso. Não deis crédito a qualquer espírito. Quando fala no espírito, que diz respeito à fala, a conteúdo que dão, né? Dá crédito a qualquer espírito a respeito de ensinamento, né? De falsos evangelhos, de falsas doutrinas, que a Bíblia fala muito a esse respeito. Ó, 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha isso, gente. O próprio Espírito Santo fala aqui na boca do apóstolo João que nós temos que provar os espíritos para ver se procedem de Deus. E a gente vai falar aqui a respeito aqui daqui a pouco sobre a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, eles provavam os espíritos. Você vai entender isso. A gente precisa provar os espíritos para ver se aquele espírito, se aquela pessoa, se o que ela fala, se o que ela ensina, se procede de Deus. Porque no mundo há cheio de falsos profetas. E a Bíblia fala, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito. Muitas pessoas dão créditos aos espíritos enganadores, aos ensinos do mal, aos ensinos de demônios e aos ensinos de homens. Por quê? Porque não são diligentes, não buscam uma excelência espiritual, não buscam conhecer o Senhor Jesus, aceitam qualquer coisa, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então guarda essa palavra, 1 João 4:1, não deis crédito a qualquer espírito. Para quem está chegando agora, o nosso dom de hoje é o discernimento de espíritos, né? Vai lá comigo, abra sua Bíblia lá comigo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó, preste bem atenção. Tem um subtítulo que diz assim, ó, apostasia nos últimos tempos, né? Apostasia é abandono da fé verdadeira, né? Da fé salvadora. Ó, versículo 1 diz assim, ora, o Espírito, que é o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Igreja, olha isso. E esse é o tempo que a gente vive hoje. Muitos, o Espírito Santo, ele já falava desde aquela época, 2000 anos atrás, que nos últimos tempos, que é hoje, muitos apostatarão da fé, abandonarem a fé verdadeira, a fé salvadora, é a fé zelosa. É a fé que leva à comunhão, à santidade, a uma busca pela excelência do Espírito Santo, por ouvir a voz do Espírito, por ter o Senhor Jesus como seu pastor de verdade, por conhecer a Deus. Muitas pessoas vão abandonar essa fé, vão abandonar verdadeiramente essa fé que salva, né? Essa fé que leva uma pessoa a conhecer o Senhor Jesus, não apenas ter fé nele, não apenas crer nele, né? Mas, como diz aqui, ó, versículo 1 Timóteo 4:1, tá? Para quem tá chegando agora, o nosso dom de hoje é o dom de discernimento de espíritos, tá? Diz assim, ó, muitos apostatarão da fé
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Igreja, olha isso. Muitos abandonarão a fé, ou seja, apostatarão, abandonarão a fé verdadeira, quer dizer, essa pessoa esteve com a fé verdadeira. Ela foi zelosa do Espírito. Ela foi zelosa da comunhão, mas ela abandonou isso. Ela perdeu isso. Por quê? Por acreditar em espíritos enganadores. Igreja, espíritos enganadores sempre prometem facilidade. Eles vêm para enganar. Como eu não vou ler, eu não vou abrir com você não. Mas lembra quando o Senhor Jesus ele estava para seguir a missão dele, para ser crucificado? A Bíblia diz que saiu da boca do apóstolo Pedro: Senhor, não faça isso, tende cuidado de ti. Não faça isso. E naquele mesmo instante ali, o Senhor Jesus repreendeu ele ali, falou: arreda de Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Ou seja, naquele momento, o apóstolo Pedro estava sendo Satanás para Jesus, ou seja, ele estava sendo um tentador. E naquele momento ali, o apóstolo Pedro se deixou levar por essa influência maligna. E ali ele lançou sobre Cristo uma palavra. Quer dizer, não faça isso, o Senhor Jesus a gente acabou de falar naquele texto ali, né? Estou indo cumprir a minha missão, serei levado. Aí naquele momento ele falou: não faça isso, tende cuidado de ti. E ali o Senhor Jesus repreendeu severamente, arreda de Satanás. Naquele momento Pedro foi Satanás para Cristo, foi um tentador. A voz de Satanás, a voz dos espíritos enganadores é sempre para se poupar. Sempre para se poupar. É aquela voz maligna, terrível. Não importa o que você faz da sua vida, o que importa é o teu coração. Olha, não vem me repreender do meu pecado não, porque eu estou vivendo em pecado, mas Deus sabe do meu coração. A voz do engano é sempre essa. É sempre para que a pessoa se poupe, para que ela não obedeça, para que ela não cumpra a vontade de Deus. Essa voz é terrível. E nesse ponto, Pedro foi Satanás para Cristo. E a Bíblia diz aqui que muitos abandonaram a fé salvadora por acreditar em espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Igreja, isso aqui é muito sério. Você tem que entender uma coisa, ó. Eu vou abordar isso aqui mais para frente, quando a gente chegar no estudo de batalha espiritual. Os demônios, guarda isso, os demônios também ensinam a palavra de Deus. Você tem que entender isso. Só que eles ensinam como? Eles ensinam tirando e acrescentando. Eles deturpam a palavra de Deus. Eles deturpam. Você pega, quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ali se aproximou dele o tentador no 40º dia. E ali, se você ler o texto, você vai ver que todas as vezes que o diabo foi falar com Jesus, ele sempre usou a palavra. Sempre usou a palavra. E cada vez que ele usava a palavra, ele fala: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, nas 3 tentativas que ele fez ali, ele sempre usou a palavra. Aí ele diz: atira-te de cima a baixo, porque está escrito, né? Porque está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te guardem. E aí você pode ler lá no texto lá, e 2 pontos. Aí tira a parte que está no texto, né? Eu vou até ler com você lá, ó. Deixa marcado em 1 Timóteo aqui rapidinho. Deixa marcado em 1 Timóteo, vai lá em Mateus, acho que é capítulo de número 4, bem rápido. Deixa marcado em Timóteo que eu já vou voltar. Mateus capítulo 4, a Bíblia fala sobre a tentação de Jesus, né? E tem um ponto aqui, o diabo toda hora usando a palavra, né, para poder fazer com que Cristo caísse. E teve um ponto aqui, ó, Mateus capítulo 4, diz assim, ó, lá no versículo 6, ó. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí o diabo vai citar a palavra que está lá em Salmos agora, ó. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E 2 pontos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Está escrito bem assim aqui. Só que o diabo aqui, ele citou a palavra que está em Salmo, só que nesse E, 2 pontos aqui, ele tirou uma parte do versículo. Ele tirou. Ó, vamos ler de novo o versículo, como está escrito aqui, ó. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e 2 pontos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E ali o Senhor Jesus rebateu também com a palavra, né? Que não devemos tentar o Senhor. Agora, eu li como está escrito aqui. Só que o diabo tirou uma parte do versículo. Agora eu vou ler de novo o versículo, e quando chegar no E aqui, aí eu vou citar para você a parte que o diabo tirou aqui da palavra, ó. Versículo 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e esse está escrito assim lá em Salmos, em todos os seus caminhos. Está escrito bem isso. O diabo tirou essa parte. Em todos os seus caminhos ele tirou. Ele colocou apenas esse e, em todos os seus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A promessa de Deus é, o Deus dará ordem para que te guardem em todos os seus caminhos. E o diabo tirou isso. Ou seja, os anjos de Deus só guardam uma pessoa se for nos caminhos de Deus. Se não for no caminho dele, não há proteção, não há promessa. Então o diabo queria que Jesus se jogasse lá de cima. O diabo citou a palavra, só que ele tirou uma parte do versículo ali. Então isso acontece, em outras palavras, que eu não vou ler toda a tentação, mas depois você deve ler. Então, por que eu citei esse versículo? Porque o diabo, como está escrito aqui, volta lá para 1 Timóteo 4:1, ó. Muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, por acreditar em espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Igreja, os demônios ensinam a palavra, entre aspas, mas eles tiram e eles acrescentam. Quando a pessoa passa a viver na carne em pecado, quando a pessoa não ouve mais a voz do Espírito, ela começa a ler a Bíblia e os demônios começam a deturpar toda a palavra para aquela pessoa. Começa a corromper inteiramente aquela pessoa. Então muitos hoje, e essa palavra está se cumprindo com toda a força hoje, muitos estão abandonando a fé verdadeira por acreditar em demônios, em espíritos enganadores, versículo 2, ó. E pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. Igreja, olha isso. A Bíblia aqui fala sobre o engano dos demônios e o engano dos homens. Muitos abandonaram a fé em Cristo verdadeiramente por acreditarem na hipocrisia e na mentira dos homens. Por isso que o nosso fruto de hoje o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos está no plural. O cristão tem que aprender a discernir, saber quando é Deus falando, saber quando é o diabo falando e sabendo quando é o homem falando. Para isso o cristão tem que ter esse dom, esse discernimento. E lá em Atos, no capítulo 17, abra lá comigo, ó. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 17. Eu gosto demais dessa palavra aqui, ó. Lá no versículo 10. Atos 17, 10, ó. Olha isso. Paulo e Silas em Bereia, ó. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Olha isso, gente. A Bíblia diz, dá uma parada aqui. A Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Aí a Bíblia vai falar o porquê. Aí se a gente ler até aqui, a gente fala, eles eram ricos, eles tinham dinheiro mais do que os outros, eles tinham mais educação. Não é essa nobreza que a Bíblia fala, não é isso. Nobres aqui quer dizer que eles eram de uma qualidade melhor. Eles eram de uma qualidade melhor. Quando eu prego essa palavra na igreja, eu sempre dou esse exemplo. Existe aquela carne nobre e aquela carne de segunda, de terceira. Existe o arroz nobre e o arroz de segunda ou de terceira, aquele todo quebrado. Quando a Bíblia fala que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres, eles eram de uma qualidade melhor do que os de Tessalônica. Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Versículo 11. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Igreja, olha isso, olha a diferença de um cristão nobre para um cristão, desculpa o termo, para um cristão de segunda ou de terceira. Olha a diferença. Os cristãos de Bereia eram mais nobres do que Tessalônica, porque eles receberam a palavra com avidez. Eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se era de fato assim. De fato assim como? Quem foi que Deus enviou para lá? Paulo e Silas. Olha quem estava pregando para eles. Olha quem estava ensinando a palavra para eles. Aí você pensa que eles ficavam com a Bíblia fechada. Ó, eu já vi muito isso já. Tem muita gente que não leva a Bíblia para a igreja. Tem muita gente que é preguiçosa, que é carnal e fica com essa desculpa assim, ó. Ah, eu não levo a Bíblia, eu não leio a Bíblia porque eu acredito naquilo que o pastor prega. Não, isso não é crença, isso não é bons olhos com o pregador, não. Isso é carne, isso é relaxo espiritual. Isso é um crente de segunda e de terceira que vive todo arrebentado na vida. Todo cristão que não é zeloso com as escrituras, ele vai viver sendo enganado. Ele vai viver tomando prejuízo, vai viver sofrendo, porque não é zeloso.
Aí depois a pessoa vem, lê um versículo da Bíblia, depois a pessoa não entende. Por que que eu sofro? Ah, por que que Deus me atende? Por que que só vem coisa ruim na minha vida? Porque não é nobre. Porque é um crente de segunda, é um crente de terceira. É um cristão de terceira categoria, não é zeloso. Esses daqui, os de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica. O apóstolo Paulo e Silas estavam ensinando para eles. Agora, você acha que eles ficavam de braço cruzado? Não, eles examinavam as escrituras todos os dias. O apóstolo Paulo e Silas, eles davam a palavra, eles falavam, peraí, deixa eu ver se é assim. Eles pegavam as escrituras, deixa eu ver se está escrito assim. Deixa eu ver como que é. Por isso que a Bíblia fala que eles eram mais nobres. Eles receberam a palavra com avidez, eles examinavam as escrituras. Eles não eram preguiçosos, eles não eram relaxados. Eles não eram assim. Eles eram cristãos nobres, eles eram de primeira. A gente pode colocar dessa forma. Eles eram mais nobres. Eles não viviam quebrados como um crente de terceira. Infelizmente. O que parece é que uma boa parte da igreja hoje não é nobre. É inferior. Vive sofrendo de tudo quanto é jeito, porque não é zeloso. A igreja de Bereia, eles tinham discernimento de espírito. Eles não deixavam os homens enganar eles. Você pode ler nos evangelhos lá, leia nos evangelhos quando o Senhor Jesus ele vai falar sobre os falsos profetas, sobre o enganador, sobre os últimos dias. Ele fala uma coisa muito importante, ele fala bem assim, ó. Depois que ele fala sobre os enganadores, que virão, né, muitos falsos e por aí vai, ele fala bem assim, ó. Vede que ninguém vos engane. Ele fala isso várias vezes. Vede que ninguém vos engane. Quer dizer, é você que tem que cuidar de ninguém te enganar, não é Deus. Tem gente que pensa que tem fé, mas na verdade é preguiçoso. Por quê? Não, Deus não vai deixar ninguém me enganar. Deus não vai me deixar. Aí só porque a pessoa é relaxada, ela não quer ter trabalho espiritualmente. Ela não quer se esforçar. O Senhor Jesus fala, vede que ninguém vos engane. A responsabilidade de ninguém me enganar é minha, não é de Deus. A responsabilidade de ninguém te enganar não é de Deus, é sua. E isso não é só nas coisas do evangelho, não. Isso é em tudo na vida. Isso é em tudo. Isso é em tudo na vida. Os crentes de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles eram cristãos de primeira, a vida deles era excelente. Eles eram adoradores por excelência, porque eles adoravam a Deus, a Jesus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus procura esse povo aqui, ó. Os verdadeiros adoradores que adoram espírito e a verdade. Adorar em espírito e em verdade não é cantar louvor com a boca não, gente. Não é cantar música não. Adorar a Deus em espírito. Espírito é isso aqui, ó, é mente, razão, inteligência, espírito. Adorar a Deus em espírito é ter o espírito da palavra. Isso é adoração. Quando a gente canta, a gente está louvando a Deus com a nossa alma. Agora, a adoração é com o espírito. Adorar, uma coisa é eu cantar louvor com a alma. Outra uma coisa é louvar a Deus, outra coisa é adorar a Deus. Deus não vai receber o meu louvor se eu primeiro não adorar. Adorar é entender o que Deus é entender quem Ele é entender o caminho dele, é entender que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é o pastor, que Ele é o mestre. A adoração vem daqui, ó. É a compreensão do que Jesus é, quem o Deus Pai é e quem o Espírito Santo é e quem a palavra é para nós. Isso é adorar. Adorar a Deus, e Jesus procura esse povo. Quem adora Ele em espírito e em verdade, é os adoradores, é que Jesus aceita o louvor da alma. São esses que Jesus aceita. Se não houver adoração, adoração é aqui, ó, adorar, se prostrar. Até eu falava isso com o povo, acho que domingo não falava isso, mas eu citei o que eu vou falar para você aqui agora, domingo, ontem na igreja. Eu falava com o povo, eu citei dentro da mensagem que até os demônios adoravam Jesus. Quando chegava uma pessoa incorporada com um espírito maligno diante de Jesus, o que a Bíblia fala? E o espírito maligno se prostrava e adorava, dizendo, tu és o Filho de Deus. Ó, adoração. Adoração é reconhecer quem Ele é. É reconhecer que Ele é grande, que a gente é pequeno. Até os demônios adoram a Jesus. Até os demônios adoraram quando viram Jesus, pois tu és o Filho de Deus, tu és o Santo. Vieste aqui para perder-nos antes do tempo. Eles se prostravam e adoravam, eles reconheciam, ao entendimento. Eles entendiam quem era Cristo. E infelizmente, muitas pessoas na igreja não sabem adorar Jesus, não entendem quem é Ele. Não, uma das formas de amar Jesus, de amar a Deus, no primeiro mandamento, é amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Olha isso, eu tenho que amar a Deus, uma das formas de amar a Deus é com todo o meu entendimento. Isso é adorar a Deus em espírito. É quando você vai orar, você sabe para quem você está orando, com quem você está falando. Você sabe que Ele é o dono de tudo, isso é espírito.
E isso, agora a pessoa que não adora a Deus em espírito, o espírito dessa pessoa está bloqueado em relação às coisas de Deus. E às vezes ela até sente alguma coisa na alma em relação a Deus, mas o espírito dela está longe do espírito de Deus. Então, igreja, isso aqui é muito sério. Os cristãos de Bereia, eles eram mais nobres. Então, para você pensar nisso. Que tipo de crente que eu tenho sido? Será que eu sou um cristão de primeira? Será que eu sou um de terceira? De quarta? Todo quebrado, todo destruído, todo arrebentado, toda hora sendo enganado, toda hora sofrendo, toda hora padecendo, correndo atrás de todo o vento de doutrina, como a Bíblia fala. Correndo atrás de todo o vento. Toda hora aparece um pregador ali, aparece um que quando ele ora, sai azeite da parede, o outro cresce dente de ouro, aí vai todo mundo correndo para lá. Ah, tem um profeta que ele revela teu CPF. Ah, o outro, quando ele fala, ele se entorta todo, ele está recebendo o espírito de Deus. Que loucura, gente. Que loucura. Só de bater o olho, você já vê que não é Deus. Você vê que é carne, você vê que é demônio ali. É coisa terrível. Só que, infelizmente, existe uma manada gigantesca hoje. Se tem muito enganador, é porque tem muito falso crente, é porque tem muito crente preguiçoso. Muito crente que não adora a Cristo em espírito como era para adorar, tá? Lembrando, para quem está chegando agora, o nosso dom de hoje é o dom do discernimento de espíritos, tá? Então, lemos aqui que os cristãos de Bereia eram mais nobres. Vai lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Estamos pertinho aqui, ó. Atos 16. Eu vou ler com vocês o versículo 16 e 18. Ah, tá. Ó, Atos 16, verso 16 e 18 diz assim, ó. A cura de uma jovem adivinhadora, né? Verso 16, ó. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Meu Deus. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Igreja, olha que coisa terrível isso. Havia naquele tempo uma jovem com espírito adivinhador, de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores. E eu digo isso com toda certeza, esse espírito, esses mesmos espíritos aqui, eles agem hoje terrivelmente dentro da igreja, terrivelmente. E esse demônio aqui que falava na boca dessa moça, ele não falava uma mentira, você tem que entender isso aqui. Ele não estava falando uma mentira, ele estava falando uma verdade. Olha isso, versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estava falando a realidade. E vos anunciam o caminho da salvação, também falando uma verdade aqui. Agora, verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Igreja, olha que coisa terrível isso. O apóstolo Paulo mandou aquele demônio embora daquela moça. E depois você pode ler todo o contexto aqui, a confusão que teve depois. Que os homens pararam de ter lucro e começaram a perseguir os apóstolos depois. Porque o demônio não estava mais naquela moça. Igreja, olha que coisa importante isso. O demônio não está falando uma mentira, ele está falando a verdade. Só que esse espírito enganador, ele estava exaltando os homens. Ele estava falando a verdade. Ele estava falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, a verdade. Eles vos anunciam o caminho da salvação, também era uma verdade. Só que isso daqui era uma exaltação aos homens, não a Jesus. Eu falei com vocês aqui, eu já falei com vocês no estudo passado, no retrasado. O Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João: o Espírito Santo, ele me glorificará. O Espírito Santo sempre vai glorificar Jesus, sempre vai glorificar a palavra, nunca o homem, nunca a pessoa, nunca o portador da palavra, nunca o portador do dom. Sempre o Senhor do dom, sempre o Senhor da palavra. Esse demônio aqui, ele estava falando verdades aqui. Só que era uma verdade para encher o coração dos apóstolos de vaidade e de orgulho e para levar o povo a idolatrar os apóstolos. Para levar. Hoje os homens têm prazer de gritar: ah, eu sou profeta. Ah, eu sou não sei o quê. Deus fala na minha boca. Meu Deus, eu vejo isso, eu fico abismado com isso. E multidões seguindo essas pessoas. Multidões de cegos, né? Pessoas sem entendimento, pessoas sem compreensão, enganadas. E todas elas vão caminhar
para a perdição eterna, todas elas, porque elas não foram como os crentes de Bereia. Eles não entenderam as escrituras. O espírito enganador sempre vai exaltar o homem, para fazer derrubar o homem, para fazer encher o coração do homem de orgulho e de soberba, e para levar as pessoas a idolatrar aquela pessoa que possui a palavra, aquela pessoa que possui o dom. Sempre vai levar isso. O apóstolo Paulo repreendeu esse demônio, esse espírito maligno saiu dela. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, muito cuidado. Esse espírito maligno falava na boca dela: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam a salvação. O apóstolo Paulo, os apóstolos, eles tinham discernimento de espírito. Eles sabiam que não era Deus que estava falando ali, porque Deus não ia ficar louvando eles. Deus não ia ficar exaltando eles. E hoje, o que a gente mais vê hoje é homens que querem ser exaltados. Se fosse hoje, se fosse um apóstolo aqui que não tivesse discernimento de espírito, ele ia pegar essa mulher aqui, ia filmar ela. E se fosse hoje, ia pegar, ia filmar ela, ia botar o microfone na boca dela, né? Olha o que essa mulher tá falando. Olha, ela tá falando a verdade. Olha, ela tá falando que a gente é de Deus. Tá vendo? A palavra tá com a gente. O dom tá com a gente. Ó, Deus tá aqui. Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. O próprio Senhor Jesus falou isso. Que muitos vão dizer: olha, ei-lo aqui, ei-lo lá, não os sigais. Quer dizer, Jesus está aqui. Jesus está conosco. Só que a marca do espírito do engano é sempre exaltar o homem. Sempre exaltar o homem. Para que Cristo e a palavra fique esquecida. Isso é terrível, gente. Terrível. Existem bodes hoje no altar, animando ovelhas cegas. Cegas, sem entendimento nenhum. Pessoas que ficam seguindo revelações que não vêm de Deus. Palavras que não vêm de Deus. Palavras que exaltam o homem. Ficam seguindo o dom das pessoas, mas não seguem a Cristo. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Isso aqui é muito profundo. O nosso dom de hoje é o dom de discernimento de espíritos, né? Vamos lá comigo. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 5. Vai lá comigo, ó. Ananias e Safira, né? Olha lá. Atos 5, versículo 1 diz assim, ó. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Igreja, olha isso. O contexto aqui, se você ler tudo, era comum o povo daquela época pegar tudo que tinha, vender e dar aos pés dos apóstolos, para os apóstolos poderem ajudar os irmãos que sofriam na igreja. E havia aqui duas pessoas aqui, Ananias e Safira, que aparentemente eles fizeram isso, só que a Bíblia diz que eles venderam, retiveram para eles uma parte da quantia que deu dos bens deles, e deu uma parte nos pés dos apóstolos, como se fosse a totalidade, para querer enganar. Porque ele estava vendo que os outros estavam entregando tudo. Aí para eles aparecerem, para eles enganarem, venderam, colocaram tudo como se estivesse colocando todo o valor, só que eles pegaram uma parte para eles, né? Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha isso. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Igreja, olha isso. Ninguém humanamente falou para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha discernimento de espírito. Ele sabia discernir. Ele viu que ali Satanás tinha enchido o coração de Ananias. Ele falou: por que Satanás encheu o teu coração? Para você reter parte. Ele vai falar: você nem precisava ter feito isso. Era só você ter vendido e ficava com todo o dinheiro para você. Ele vai falar isso para ele aqui, ó. Versículo 4. Conservando, porventura, não seria teu? Quer dizer, ninguém te obrigou a vender nada. Era só você ficar com a sua posse que era sua, né? E vendido, não estaria em teu poder? Quer dizer, você podia ter ficado com todo o dinheiro para você, não ia ter problema nenhum, né? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Meu Deus do céu. O Espírito Santo revelou ali para Pedro, porque o apóstolo Pedro tinha um dom de discernimento de espírito. Ele sabia discernir as coisas. Ele sabia que ali era Satanás, quem tinha enchido o coração, misturado com o engano dos homens, que Ananias quis enganá-lo também. E ele mentiu ao Espírito Santo.
O apóstolo Pedro falou, o bem era seu, era só você conservar, era seu. E se você vendesse, você podia ficar com tudo para você. Agora, que você não podia pegar, arreter uma parte e querer imitar os outros. E colocar tudo nos nossos pés como se fosse uma totalidade. O apóstolo Pedro não foi enganado, ele não foi. O apóstolo Paulo, lá em Atos, ele também não foi enganado por aquela mulher. Porque eles tinham discernimento de espírito. Eles não deixavam a vaidade entrar no coração. Para uma pessoa ter discernimento de espírito também, gente, primeiro, ela tem que ser ganhadora de alma. E também a pessoa tem que examinar as escrituras como o povo de Bereia. E a pessoa não pode deixar o coração dela se encher de glória. Ela não pode. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, eu cresci aquela igreja. Olha, eu coloquei povo lá não sei aonde. Olha, eu não sei o que, eu orei não sei o que. Meu Deus do céu. Essas pessoas, elas são cegas terrivelmente, elas nunca terão discernimento. E Satanás vai encher o coração delas até o momento da destruição delas. Então o apóstolo Pedro aqui, ele tinha um discernimento. Ele sabia quando era o diabo, ele sabia quando era o homem, e ele sabia quando era algo que vinha do Espírito Santo. Tá? Então, o dom do discernimento de espírito tem que estar na igreja, em quem dirige a igreja humanamente falando. Se quem dirige a igreja não tiver discernimento de espírito, o mal entra na igreja, o joio entra, o engano entra, o homem destrói a igreja, os demônios arrebentam com a igreja. Aí começa a entrar um monte de doutrina falsa, um monte de doutrina enganadora. Os demônios começam a ensinar dentro da igreja, como eu já li com você aqui. Há pastores, há líderes que não têm discernimento de espírito, consagra qualquer um. Consagra qualquer um para ser obreiro, qualquer um para ser pastor. Coloca qualquer um para pregar na sua igreja. Tem um monte de cristão que fica correndo atrás de oração, de revelação dos outros. E pessoas endemoniadas colocam a mão na cabeça delas. As pessoas recebem revelações de demônios, porque aquilo ali, muitos não vêm de Deus, aquilo ali, a vida da pessoa não muda, e a pessoa, o propósito do diabo é fazer com que a pessoa deixe a escritura, deixe a direção do Espírito Santo, e deixe o pastoreado de Jesus, para ficar correndo atrás de pastores humanos, através de revelação de pessoas. Também tudo porque a pessoa não tem discernimento de espíritos. Igreja, olha isso daqui, ó. Evangelho de João, lá no capítulo 2. É isso mesmo. João, lá no capítulo de número 2, tá? Evangelho de João, lá no capítulo 2. Lá no versículo 23, tá? João 2, 23, ó. Tem um subtítulo que diz assim, ó. Muitos creem em Jesus. Preste bem atenção, ó. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Olha até aqui, olha que coisa maravilhosa. Muitos viram os sinais que Jesus fazia, creram no nome dele. Olha que bênção, né? Só que, versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Igreja, olha que coisa terrível. Olha o Senhor Jesus, que tem um discernimento de espírito. A Bíblia diz que esse povo, uma multidão, povão, creu nele. Mas o verso 24, João 2, 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Igreja, olha isso. Igreja, o próprio Senhor Jesus não se confiou para aquele povo, não se confiou. Ele viu, ele mostrou os sinais, ele pregou a palavra, o povo creu nele. Só que Jesus não se confiava para aquele povo não, porque Jesus conhecia todo mundo. Irmãos, uma coisa que destrói um crente, um ser humano na vida, um cristão que não tem discernimento de espírito, ele sai se confiando para todo mundo. Ele abre a vida para todo mundo. Ele abre o coração para todo mundo, abre a vida para todo mundo. Ele sai se confiando, ele pensa que todo mundo é do bem. Ele pensa que todo mundo é de Deus. Aparece alguém falando em nome de Jesus, ele pensa que é de Deus. Ele aparece alguém pregando a palavra, ele pensa que é de Deus, ele não sabe discernir. Ele não sabe ver que ali é o homem, que ali é o demônio, e ele não sabe entender quando é Deus que está falando. Igreja, o próprio Jesus não se confiava para as pessoas, imagina a gente. Ele conhecia todo mundo, a gente não conhece. Ele sabia do coração de todo mundo, da intenção de todo mundo, a gente não sabe. Para a gente saber mesmo, a gente tem que ter discernimento de espírito. E ainda assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente vê muito são pessoas tomando prejuízo gigantesco.
São pessoas ficando presas às outras. São pessoas sofrendo, ficando lesadas pelos outros. Sabe por quê? Porque não tem discernimento, sai se confiando para todo mundo. Ó, verso 24 de novo. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Não está falando sobre demônio, está falando sobre o homem. A respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha que coisa terrível. Em nenhum momento aqui a Bíblia está falando sobre demônio, não. A Bíblia está falando das pessoas, que eram pessoas terríveis. E olha que era um povo que creu nele, tá? E creram em Jesus, mas Jesus não se confiava para aquele povo, porque ele sabia o que era a natureza humana. Quantas vezes eu já vi guerras dentro da igreja? Guerras dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se manifestou ali não demônio, mas se manifestou ali a natureza humana. Pessoas que inicialmente eram boas, entre aspas, que eram boas, eram cordatas, mas daqui a pouco se manifestou a natureza dela. Eu odeio. Quem me conhece de perto sabe que eu detesto que alguém me chame de pai espiritual. Ah, você é meu pai espiritual. Eu detesto isso. Eu já vi tanto isso na igreja. Ah, o apóstolo é meu pai, eu amo ele, eu amo isso aqui, irmão. Todos esses que eu vi, todo mundo depois engana, trai, enfia a faca pelas costas. Todo mundo faz isso. Eu detesto isso. Eu detesto que alguém me chame de pai, que alguém fique com isso. Eu detesto. Sabe, o único pai que você tem que chamar sobre a terra é o teu pai segundo a carne, e é o pai que é o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o pai Abraão, mais ninguém. Então você tem que entender isso, gente. Quantas vezes eu já vi isso já? O fulano é meu pai, eu amo o fulano, eu amo Beltrano, eu amo esse pastor, eu amo não sei o quê. Aí daqui a pouco se manifesta a natureza humana. Aí a natureza humana se manifesta. Então isso é terrível, gente. Se o próprio Jesus não se confiava para as pessoas, imagina eu e você. Eu vou ler com você daqui a pouco uma palavra aqui, que eu tenho que dar para as pessoas a palavra, mas não dar para elas a minha vida. Você tem que entender isso. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que amar todo mundo, mas eu não tenho que gostar de todo mundo. Tem uma diferença nisso. Amar alguém é querer levar aquela pessoa para Deus. Gostar é trazer para minha vida. Tem uma grande diferença nisso. Eu tenho que amar o bandido, mas eu não tenho que gostar dele, eu não tenho que trazer ele para mim. Eu tenho que amar um assassino, quer dizer, eu tenho que querer levar ele para Deus. Eu tenho que querer que ele se arrependa, eu tenho que ajudar ele espiritualmente, mas eu não tenho que gostar do assassino, eu não tenho que trazer ele para mim. A não ser que ele seja transformado depois e que pelo Espírito eu veja que ele nasceu de novo de verdade. Aí eu posso até gostar daquela pessoa. Mas você tem que entender isso, irmão. Jesus amava esse povo aqui, tá? Jesus amava, mas Jesus não gostava deles. Ele amava, mas não gostava. Ele não se confiava para aquele povo, porque os conhecia todos. Verso 25. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nesses anos todos aí de pastor, quantas vezes eu já vi isso aqui? Quantas vezes eu já vi gente falsa, gente mentirosa, gente perversa na igreja, que chega como um coitado, que chama como um coitado, chega como um fraco na igreja, mas é tudo mentira, tudo mentira. Tem uma palavra na Bíblia, que a Bíblia fala sobre Josué, quer dizer só, antes de eu ler sobre Josué, guarda bem essa palavra que você tem que aplicá-la para tudo, tá? Não sai se confiando para os outros, não. Cuidado como você usa o seu celular. Não fica mostrando a sua intimidade pro mundo, não. Hoje as pessoas tiram foto, mostram intimidade para tudo. Tá cheio de louco nesse mundo, tá cheio de lobo nesse mundo, é cheio de psicopata aí, acompanhando os outros, querendo destruir. E um monte de gente revelando a intimidade para os outros. Aí depois não sabe por que também que o mal acontece, né? Ó, vamos lá comigo. Isaías capítulo 39, ó. Isaías capítulo 39. A não ser que você se acha melhor do que Jesus Cristo, tá? Mas o próprio Jesus não se confiava para todo mundo. Ele se confiava para os discípulos. E mesmo assim, no meio dos discípulos, Isaías 39. E mesmo assim, no meio dos discípulos, ainda tinha 9 que ficavam mais longe, tá? 9. E dos 9, 3 era mais chegado. Pedro, Tiago e João, tá? Então, quando Jesus ia subir no Monte da Transfiguração, os 9 ficavam lá embaixo, só levava os 3 mais chegados dele. Quando Jesus ia entrar para ressuscitar uma moça, os 9 ficavam lá fora e levavam os 3 mais para perto. Então, se você ler na Bíblia, Jesus tinha 12 que era mais próximo dele ali, mas 9 ficavam mais afastados e 3 era mais próximo dele. Eram amigos e um que era íntimo dele, tá? Então você tem que entender isso. Ah, eu sou amigo de todo mundo, eu gosto de todo mundo, meu irmão. Aí tá a receita do mal. Aí tá a receita da pessoa sofrer depois e ficar com o coração cheio de ódio.
Ah, mas eu confiei naquela pessoa, ela me traiu. Não, a culpa foi sua. Você tem que entender que quando uma pessoa te engana uma vez, a culpa é dela. Agora, quando a pessoa te engana mais do que uma vez, a culpa é sua. A culpa é sua. Vede que ninguém vos engane. Ah, eu acredito em todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus. Vai, isso é relaxo, isso é crente de terceira. Você tem que ser igual de Bereia, né? Você tem que ter discernimento de espírito. Ame a todos, mas não goste de todo mundo. Se você gostar de todo mundo, irmão, você vai, uma hora vai entrar uns doidos na sua vida que vai destruir com você. E depois você vai pegar a raiva de Deus. E vai ficar ainda falando, por que Deus não me guardou? Ah, eu tinha bons olhos, sou uma pessoa boa. Não, falta discernimento de espírito, falta agir como Jesus agiu. Se o próprio Jesus não se confiava para todo mundo, por que eu vou ficar me confiando? Né? De maneira nenhuma. Ó. Isaías capítulo 29, se você ler o contexto aqui do capítulo 39, tá? Isaías 39. Se você ler o contexto aqui, Ezequias, ele tinha ficado doente e ele alcançou uma cura, né? Ele estava para morrer e Deus o curou ele. E quando Deus curou ele, todo mundo ficou sabendo que Deus o curou, né? Que ele estava para morrer mesmo. E aqui no capítulo 39, tem um título que diz assim, um subtítulo, A Embaixada da Babilônia, né? Diz assim, versículo 1, ó, Isaías 39, 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha se convalescido. Ezequias se agradou disso. Se agradou do quê? Da carta e do presente. Olha isso. Se agradou disso. E mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros, meu Deus. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Igreja, olha isso. Os homens enviaram uma carta, provavelmente louvando Ezequias, e mandaram um presente para ele ali. Mandaram um presente, ele se agradou. E o que ele fez? Mostrou tudo para aqueles embaixadores da Babilônia. Mostrou tudo. Mostrou a casa dele, mostrou os olhos finos, mostrou o tesouro, mostrou o arsenal. Não teve nada que ele não mostrou. Ele revelou tudo para aquele povo ali, que ele nem conhecia aquele povo, né? Versículo 3. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E donde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Igreja, olha isso. Um tempo depois veio o profeta Isaías e perguntou: quem era aquele povo? O que eles falaram para você e de onde que eles eram? Aí ele falou de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Uma terra longínqua dá um entendimento que não conhecia aquele povo, não sabia quem eles eram, porque eles eram de longe. E todos nós sabemos que da Babilônia não vem coisa boa, né? Ainda, versículo 4. Perguntou ele, Isaías, né? O que viram em tua casa? Olha isso. Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Que coisa terrível. Olha um homem aqui, Ezequias, um rei de Israel, que não tinha discernimento de espírito. Os homens enviaram uma carta, provavelmente louvando ele, e encheu o coração dele, e enviou presente. E eu li para você aqui, no versículo 2, que Ezequias se agradou disso. Ele se agradou. Ele se agradou dos elogios, se agradou do louvor e se agradou do presente. Aí ele fez o quê? Mostrou tudo. Mostrou tudo. Há uns anos atrás eu estava num banco e tinha caído o sistema. Caiu o sistema e veio o funcionário, a gente estava na fila lá, falou: ó, pode ir embora que vai demorar. Aí eu estava com um certo valor ali, aí eu perguntei pro rapaz: quanto tempo vai demorar? Ah, uns 20 minutos mais ou menos. Eu falei: então eu vou esperar aqui. Todo mundo foi embora praticamente, eu fiquei lá para não ter que procurar outro banco, para fazer depósito. Aí eu fiquei lá, aí eu sentei lá na poltrona e me sentou, eu tava com fone de ouvido, né, ouvindo música. Aí sentou um homem do meu lado aqui, devia ter uns 60 anos de idade. Aí o homem sentou do meu lado, sentado ouvindo música aqui e tal, esperando voltar ao sistema. Aí o homem me cutucou aqui, do lado aqui, e começou a falar comigo. Moço, não sei o quê.
E começou a falar. Eu não falei nada com ele praticamente. Ó, ele começou a falar pra mim que a filha dele estudava lá não sei aonde. Minha filha trabalha de dia não sei aonde. Ó, minha filha chega em casa às 11h30, meia-noite. Eu vou abrir o portão pra ela. Ela chega tarde, ela faz faculdade não sei aonde. Gente, eu não perguntei nada pra aquele homem. Nada. Ele começou a falar da vida inteira dele, da filha dele pra mim, a hora que a filha dele chegava em casa. Eu fiquei pensando ali, eu falei, meu Deus, se eu sou uma pessoa perversa, eu sou uma pessoa maldosa, eu nem precisei fazer nada, eu já tinha toda a confiança daquele homem já. Olha isso. Olha como são as pessoas. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, abismado, eu falei, meu Deus do céu. Se eu sou um outro tipo de gente, eu já ia ficar amigo dele aqui já. O cara já me falou tudo da filha dele, já era capaz de eu sair do banco e ir na casa dele esperar a filha dele chegar. Era capaz disso acontecer. É a mesma coisa que aconteceu com Ezequias aqui. Mandaram um presente para ele, aí o Isaías chegou aqui, o que eles viram? Viram tudo. Não teve nada na minha casa nem no meu tesouro que eles não viram. Aí agora o versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Meu Deus, aí vem uma palavra para Isaías para falar para ele. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Meu Deus. Aí eu pergunto para você, essa palavra que foi dada para ele, que foi uma palavra boa ou foi uma palavra ruim? Hein? O que você acha? Foi uma palavra boa ou uma palavra ruim? Uma palavra ruim, uma palavra terrível. Deus falou para Ezequias fala para ele, que vai chegar o dia que tudo que ele tiver na casa dele vai ser levado para a Babilônia. Tudo vai ser arrancado. E essa palavra se cumpriu no tempo de Daniel, tá? Tudo vai ser levado, tudo vai ser arrancado. Só uma palavra terrível. Só que você vai ver daqui a pouco aqui que ele pensou que era uma boa palavra, tá? Ó, tudo vai ser levado, versículo 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Os próprios filhos seriam levados para ser eunucos e para serem escravos. Isso aqui se cumpriu na época de Daniel. Uma palavra terrível, que o povo seria escravizado, Israel seria escravizado. Agora, olha ele, versículo 8. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Olha isso. Boa coisa nenhuma. Só que um homem sem discernimento de espírito, ele não tinha discernimento. Se você encontra na Bíblia, principalmente em Provérbios, você encontra assim, ó, o símplices. Ele vê o mal, não atende, passa adiante e sofre o dano. Procura na Bíblia a palavra, não é simples, é simplices. Simplices é o tolo. Simplices é a pessoa que não tem entendimento. Sabe aquela pessoa que fala assim, mas eu não consigo ver mal em ninguém. Mas eu não consigo ver maldade nos outros. Isso é o simplices. Quer dizer, o mal sempre está ali, a pessoa está sempre se esborrachando ali. E Ezequias, aliás, ele falou, boa essa palavra, não era boa coisa nenhuma. Uma palavra que Deus falou, tudo que você tem aí vai ser tudo levado para a Babilônia, os seus filhos vai ser tudo escravizado. Ele falou, boa essa palavra, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Igreja, olha que loucura desse homem, olha que loucura. Uma pessoa sem discernimento de espírito, eu vi uma palavra terrível. Ele recebeu um presente ali, já abriu a casa, mostrou todo o tesouro. Os homens cresceram os olhos ali, voltaram para a Babilônia, encheram o coração do rei ali. E na época ali do rei Nabucodonosor ali foi que ele veio a Babilônia, veio, invadiu Israel, escravizou, matou um monte de gente. Na primeira leva levou 70 mil escravos, depois levou mais um monte para lá. Ficaram lá 70 anos escravos lá, depois Deus trouxe de volta na época de Daniel lá também. Olha que coisa terrível isso. Um homem mostrou tudo, o que tem de pessoas assim hoje, meu Deus do céu. O pessoal mostra tudo, fala em tudo da vida, porque pensa que todo mundo é de Deus, pensa que todo mundo é do bem. Sendo que eu li para vocês aqui que o próprio Jesus não se confiava para esse povo. Eu não vou ler com você, mas depois você pode ler lá em Juízes. A Bíblia fala que eu não sei se não eram os amalequitas. A Bíblia fala que lá em Juízes, Josué. A Bíblia fala que lá no livro de Josué, tinha um povo aqui que armou uma artimanha aqui para poder fazer com que Josué não fizesse guerra contra eles, né?
Acho que é Josué mesmo. Josué, como que é o nome do povo? Ó, os Gibeonitas. Depois você pode ler Josué capítulo 9. A Bíblia diz que 5 reis dos Gibeonitas, que não queriam que Josué viesse e arrasasse com eles, para cumprir a vontade de Deus e tomar aquela terra, eles se fingiram de fracos. Eles pegaram roupas, né? Como diz assim, ó, lá no versículo... Vamos ler aqui rapidinho, versículo 1, acho que até o 5, ó. Sucedeu que, ouvindo isto, né, as vitórias que Josué tinha feito, tinha conseguido na terra de Canaã, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de um acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Olha isso. Os reis de Gibeão, ele falou, a gente não vai fazer guerra contra Josué, que a gente não vai ganhar. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer ele fazer uma aliança com a gente. E para isso eles se fingiram. Colocaram um monte de roupa velha, odre velho, embolorado, pão embolorado, roupa velha, tudo velho, para chegar tudo coitado ali diante de Josué, para se fazer tudo de coitado ali, né? Versículo 6. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, só que não era distante coisa nenhuma, era do lado ali, tá? Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos, só que é tudo mentira. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Igreja, olha aqui. Eu não vou continuar lendo tudo aqui com você, não. Mas depois, se você pode ler, você deve ler. O que aconteceu? Josué fez aliança com esse povo. E assim que Josué fez aliança com esse povo se rebelou. Se mostrou quem eles eram. Só que agora Josué não podia mais fazer guerra. Josué não podia mais cumprir a palavra de Deus contra eles. Não podia. Porque agora Josué estava preso numa aliança. Aí depois, Gibeão, ó, no capítulo 10, Gibeão é sitiada por 5 reis. Aí quem foi lá socorrer Gibeão foi Josué. Josué ficou obrigado agora a ficar socorrendo esse povo aqui enganador aqui. Por quê? Porque fez uma aliança. Eu não vou ler tudo aqui, mas Josué, ele não orou a Deus. Josué não pediu a direção de Deus. Ele não pediu. Ele foi fazendo uma aliança, ele acreditou no que aqueles homens falaram. Viemos de uma terra distante, não, eles eram ali do lado. Eles só pegaram roupa velha, pão embolorado para fazer. A nossa viagem foi tão longa que o nosso pão ficou embolorado aqui. Só que tudo isso aqui era mentira. Gente, o que tem de gente assim hoje? Quantas vezes eu já vi isso aqui dentro da igreja? Um monte de vezes já. Gente vem se fazer de coitado para mim, um monte de vezes. Ai, pastor, me ajuda. Eu amo o apóstolo Valdemiro, eu vim do Brás, e ninguém não sei o quê. Ih, meu irmão, pode esquecer. Pode esquecer. Isso aqui acontece até hoje. Um monte de gente assim. Josué errou aqui, terrivelmente. Ele fez uma aliança, ele ficou obrigado com esse povo aqui depois. Aqui, ó. Quantas pessoas não estão com uma aliança errada na vida? Um monte. Quantas pessoas não estão com um prejuízo terrível? Quantas pessoas agora não estão amarradas com os outros hoje? Sabe por quê? Porque não tem discernimento de espírito. Ai, pastor, mas eu achei que era de Deus. O pessoal falava tão bonito, o pessoal até chorou, não sei o quê. Aí depois foi ver, meu irmão, prejuízo aconteceu. Ficou amarrado com aquela pessoa, ficou preso com aquela pessoa. Agora tem que carregar todo um sofrimento junto. Você tem que tomar cuidado, gente.
Quando uma pessoa chegar para você arrasada, você tem que procurar entender por que ela chegou naquele ponto. Por que ela ficou daquele jeito. E aí você tem que fazer igual Jesus. Ame aquela pessoa, não goste dela. Amar é levar para Deus, gostar é trazer para você. Então eu não tenho que gostar de todo mundo, eu não tenho que trazer todo mundo para mim. Eu tenho que amar, eu tenho que querer levar todo mundo para Cristo. Só que se aquela pessoa, se ela não quiser, o problema é dela. O problema é dela. A pessoa chega na igreja, eu quero uma ajuda, eu quero um alimento, eu dou alimento. Aí eu falo, vem para a igreja, vem para cá, ou vai para uma outra igreja. Aí passa um tempo, a pessoa volta na igreja. Isso aconteceu várias vezes. Aí eu falo, você não tá vindo aqui. Eu ainda falo, você tá. Só que eu olho no olho da pessoa, eu falo duro com a pessoa. Eu falo, você tá indo para alguma outra igreja? Para já não dar chance da pessoa mentir. Aí a pessoa, ela fala, eu não tô indo para igreja nenhuma. Eu falo, aí você tá vendo? Como que você quer que a gente fique te ajudando se você não é uma ovelha daqui? Pega firme em Cristo em alguma igreja que o pastor ou o padre lá, ele vai ajudar você. Se torne uma ovelha de Cristo lá em qualquer que seja a igreja, que você vai ser ajudado lá. Se torne a parte do corpo de Cristo, que você vai ter ajuda do corpo. Agora a pessoa, ela só quer ficar passando na igreja, não é assim que funciona. Não é assim. Então, igreja, isso aqui é muito sério. Eu tenho que ter discernimento, eu não posso trazer todo mundo para a minha vida não, porque nem Jesus Cristo fazia isso, tá? Eu vou ler com você uma palavra rápida lá e a gente termina aqui, ó. Mateus, capítulo de número 7, tá? Mateus, capítulo de número 7. Quantas e quantas pessoas eu já vi assim, meu Deus. Chega nego chorando, arruma emprego pra mim, não sei o quê. Aí depois se arruma, e aquela pessoa aí, ela causa um prejuízo gigantesco lá. Gigantesco. Ah, por que eu fui ajudar aquela criatura, né? Ah, mas é a bondade do meu coração. Não, tinha que ter orado antes. Tinha que ter, o nosso dom de hoje é o discernimento de espírito, tá? Ó, Mateus 7, lá no versículo 6. Olha o que o Senhor Jesus ensina. Olha o subtítulo que tem, Mateus 7, 6, ó. Diz assim, ó. Não deis o que é santo aos cães. Olha isso. O verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus, ele usa uma figura aqui, duas, cães e porcos. O cachorro hoje, ele é domesticado. O cão, há 2000 anos atrás, era um bicho carniceiro. Não era um bicho de ficar dentro de casa, não. O cães aqui é no pior sentido dessa palavra. Só que Jesus não está falando de cachorro, não. Ele também está falando de porco, do animal. Ele está falando sobre pessoas que são como cães e são como porcos. Existem pessoas que são como cães. Eles gostam de dilacerar, de destruir. Eles têm a maldade no coração. Se fingem de bons. Só que Jesus falou aqui versículo 6. Não deis aos cães o que é santo. Eu não posso dar para os cães aquilo que é santo. Eu não posso. Cães é aquela pessoa que não muda. É aquela pessoa que na primeira brecha que você vê, ela age com maldade, ela age com traiçoeiro, ela é traiçoeira. Aí ela vem depois, quando tem uma palavra que fala isso, né? Ah, fiz por brincadeira. Tem uma palavra que fala isso. Fiz por brincadeira, tava brincando, me perdoa, me aceita de novo. Aí você vai e aceita de novo. Só que chega uma hora que aquela pessoa vai dilacerar você. Dilacera o outro, arrebenta com o outro, destrói com o outro, acaba com a vida do outro. Ah, mas eu não... Aí vem, né? Ah, mas era uma pessoa boa, por que que Deus permitiu? Por que que Deus achou? Por que que Deus deixou? Por que que Deus não fez nada? Deus não existe coisa nenhuma. Não, meu irmão. Deus não deixou. Deus não queria que aquilo acontecesse. Mas Jesus falou, vede que ninguém vos engane. Ele deu pra gente o discernimento de espírito. Está escrito aqui, eu não devo dar o que é santo para os cães. Eu tenho que ter discernimento, eu tenho que orar para Deus revelar quem é cão e quem não é. Existem pessoas que vivem como cães, ó. E nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. Pérolas é tudo aquilo que é precioso. Eu não posso dar aquilo que é precioso para os porcos. Eu não posso. Existem pessoas que vivem como porcos. Elas nunca querem se limpar. Isso aqui diz respeito a um monte de coisa. Diz respeito a um monte de coisa. Até mesmo a palavra de Deus. Eu não tenho que estar pregando para porco. Eu não tenho que estar pregando para cão. Para pessoas que vivem como cães. No máximo, você tem que dar para essas pessoas umas 2 palavras no máximo. Depois, meu irmão, só ora e deixa para lá. Agora vai dando as suas pérolas para eles. As pérolas representam o que é precioso. Representa a sua comunhão com Deus, sua santidade com Deus. Representa a sua vida, a sua intimidade.
Tem uma palavra lá em Salmos, depois você pode procurar aí no Google, fala bem assim, ó: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança. Olha que maravilha. Depois eu não sei onde está, eu não vou me lembrar de cabeça, mas você pode pesquisar depois, joga no Google. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Olha isso. Igreja, a intimidade de Deus é só para quem teme ele, gente. A maioria só acredita nele só. Mas ele só se revela para quem teme ele de verdade. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meu Deus. Deus só dá a conhecer a aliança dele mesmo, trazer, levar aquela pessoa para perto dele, para junto dele, quem teme ele de verdade. Então, se o próprio Deus Pai, que é intocável, ele só revela a intimidade dele para quem teme, agora imagina a gente que está aqui embaixo. O próprio Senhor Jesus não se confiava para os outros, quem sou eu para sair me confiando para todo mundo, né? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés. Olha isso. Os cães, os porcos, eles pisam tudo que é bom. Eles pisam tudo que é santo, eles pisam as pérolas, eles pisam em tudo. Eles não dão valor para nada, eles não dão valor para esforço, eles não dão valor para aquilo que está limpo, eles pisam em tudo. Para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Olha que coisa terrível, Jesus está explicando isso. Os cães e os porcos, eles ainda voltam, ainda dilaceram vocês. Quer dizer, não se aproxime, não traga para perto, não goste deles, não goste. Não dê confiança. Dentro da igreja, a gente, com o tempo que a gente vai ficando, a gente é mudado para uma igreja, e com o tempo a gente começa a discernir quem é quem dentro da igreja. Daí a igreja pode ter 200 pessoas ali na hora da reunião. Se entrar alguém diferente, a gente já sabe. A gente já sabe. Eu tô nessa igreja que a gente está agora, a gente estava fazendo 11 meses. 11 meses. Mas antes mesmo disso. Você pega domingo de manhã, a igreja está cheia. Irmão, se entrar uma pessoa diferente ali, eu já sei quem é. Eu já sei que aquela pessoa está ali pela primeira vez. Eu não sei o nome de todo mundo, mas a gente já fica sabendo, a gente já sabe quem é. Já. Só de bater o olho, a gente já sabe que aquela pessoa está ali pela primeira vez. E com o passar do tempo dentro da igreja, a gente vai sabendo quem é quem. A gente sabe quem teme a Deus, quem ainda não teme, quem está cheio de problema, quem a gente tem que tomar cuidado, quem a gente pode confiar um pouco. A gente sabe disso com o tempo. Então a gente tem que ter esse discernimento. Existem pessoas que são como cães e são como porcos. Um monte de gente na vida é morto, é lesado depois, toma prejuízo, é traído, fica com mágoa no coração. Sabe por quê? Porque é simples, é tolo, não tem entendimento. Falta discernimento de espírito. Acha que todo mundo é de Deus, acha que todo mundo tem boas intenções, né? Ainda aqui pra gente terminar, ó, Mateus capítulo 7, aqui mesmo no capítulo 7, lá no versículo 15, a gente termina aqui, ó, Mateus 7,15, ó. Olha o que o Senhor Jesus fala, ó. Acautelai-vos dos falsos profetas. Ah, meu irmão, o que tem de falso profeta hoje, meu Deus do céu. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha isso. Eles se apresentam disfarçados de ovelha, né? Aquela coisa bonita, falando manso. Mas por dentro é tudo lobo roubador. Você tem que tomar cuidado com isso, gente. O Judas, ele era manso, mas por dentro ele era um lobo roubador. Pedro, ele não era manso, Pedro era bruto, mas por dentro ele não era um lobo roubador. O que muitas pessoas gostam de uma aparência mansa. Agora, muitas pessoas não gostam de pessoas verdadeiras como o apóstolo Pedro. Muita gente não gosta. O brasileiro não gosta disso. O brasileiro não gosta de gente autêntica e verdadeira. O brasileiro gosta de ser enganado. Gosta de ser enganado. Quando eu entrar no estudo de batalha espiritual, eu vou te explicar esse respeito, tá? Eu vou te explicar esse respeito. Gente, cuidado com isso. Por dentro são lobos roubadores. Só que Jesus falou, acautelai-vos. Se enche de cautela. Quer dizer, não vá se entregando, não vá confiando logo em todo mundo, não. Cuidado. Ore, prove o Espírito primeiro. Ore, busca, vê se aquela pessoa glorifica Jesus ou se ela glorifica ela mesma. Veja com o tempo quais são as intenções dela. Veja com o tempo, né? Versículo 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim também a árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos
maus. Não tem tempo, né, pra gente examinar tudo. Mas você conhece uma árvore pelo fruto que ela produz, meu irmão. Você conhece. Você conhece a pessoa pelo histórico dela. Ah, aquela pessoa errou, mentiu aqui. Ah, o pastor mentiu aqui. Ah, o profeta mentiu aqui. O outro enganou. Ah, o outro eu fiquei sabendo que ele fez tal coisa lá não sei aonde. Então, você tem que entender sobre essas coisas, gente. Você tem que entender. Ah, mas é o homem, que não sei o que. O homem erra, o homem peca, mas não pode viver errando, não pode viver pecando. Porque ali já o fruto daquela pessoa é mau, né? Já é um lobo ali. Ainda, versículo 19, ó. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Igreja, olha isso. Nem todo o que diz para Jesus Senhor, Senhor vai entrar no reino dele, mas é aquele que faz a vontade do Pai dele, a vontade do Deus Pai. Nós temos que ter discernimento. O nosso dom de hoje é o discernimento de espírito. A gente tem que ter discernimento para a gente entender o falso do verdadeiro, a mensagem verdadeira da falsa, o crente falso do falso crente. E para a gente entender aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz. Existem espíritos enganadores, existem demônios que entram em pessoas e enganam. E existem pessoas que são enganadoras e que são mentirosas. E esse tipo de gente eu tenho que me manter longe. Tem uma outra palavra que diz assim, eu não me lembro, acho que toda ela, mas tem uma palavra que diz assim, que a gente tem que louvar a Deus, invocar a Deus com aqueles que de coração puro invocam a Deus. Né? Eu não lembro o contexto todo, mas fala bem assim, que eu tenho que me buscar a Deus com aqueles que de coração puro invocam a Deus. É com essas pessoas que eu tenho que gostar. Eu tenho que gostar daquelas pessoas que invocam a Deus de coração puro. Porque aquela pessoa invoca a Deus ali na sua frente, mas depois você vê o fruto dela. E se o fruto dela é mau, quer dizer que ela não é pura, ela é perversa, ela é má. Então eu não devo invocar a Deus junto com ela. Isso aqui é muito sério, gente. Eu não devo trazer para perto. Eu tenho que me acautelar, como Jesus falou aqui. Eu tenho que me encher de cautela. Eu tenho que ser prudente, né? Jesus não falou isso? Seja simples igual uma pomba, mas prudente igual uma serpente. Jesus falou isso. Seja simples igual uma pomba. Igreja, a pomba é o único animal que ela só pousa, a única ave que ela só pousa se ela vê terra firme embaixo. A gente passou um tempo ali em São Vicente, e ali tem um riozão lá, largo lá em São Vicente, a gente vê várias árvores dentro do rio assim, né, que sai do rio assim, e o pé da árvore assim é coberto pela água, tá dentro do rio. E ali você vê todo tipo de ave naquela árvore ali que tá dentro do rio, mas você nunca vai ver uma pomba lá, nunca. Jesus falou, seja simples igual uma pomba. Por quê? A pomba, ela só pousa onde ela vê terra firme embaixo. A pomba nunca vai pousar onde ela vê água embaixo. Ela nunca vai pousar. E Jesus falou, seja simples igual uma pomba, ou seja, só pousa se você vê terra firme, e prudente igual uma serpente. Você tem que ser prudente igual uma serpente. A serpente vive com aquela cobra dela para fora, aquela língua dela para fora. Aquela língua dela capta duas coisas, cheiro e calor. Quando a cobra, ela capta um calor, uma assinatura de calor maior do que ela, o que ela faz? Ela vai para o outro lado porque ela entende que pode ser um predador. E quando ela capta um cheiro, um odor de medo, ela vai para cima porque ela entende que é presa. E quando ela capta um cheiro de valentia, ela vai para o outro lado porque ela entende que é um predador dela. E a Bíblia, e Jesus fala que você tem que ser, uma outra palavra, não é aqui, mas ele fala, seja prudente igual uma serpente. Prudente. Se tem um povo que tem que ser ligeiro nesse mundo, é o povo de Deus, tem que ser prudente, mas parece que é o contrário. Parece que é o povo que é mais enganado. Parece que é o povo que mais sofre na mão dos outros. Ah, mas eu amo todo mundo, eu não vejo maldade em ninguém. Um dos dons do Espírito Santo é discernimento de espíritos, como nós lemos lá. Tá? 1 Coríntios 12, 10. Discernimento de espíritos. Para a gente entender quando é Deus, quando é o diabo e quando é o homem falando. Tá? Vamos lá, vamos terminar. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado? Nem em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. Igreja, tem muitas outras palavras ainda, mas aqui 1h15 é o suficiente para você desenrolar isso na sua vida. O nosso dom de hoje é o discernimento de espíritos. Muitos profetizam, como Jesus falou aqui. Muitos pregam a palavra e muitos expulsam o demônio. Só que eles praticam a iniquidade. Iniquidade é resistir a Deus. Iniquidade é resistir a Deus. Iniquidade é não respeitar nada que é bom e nada que é santo. É cão e porco, que pisa tudo que é bom, pisa e não respeita nada. É mentiroso, é enganador, não tem temor de nada. E tem muitos assim dentro da igreja. Muitos. E assim na igreja, assim no mundo. E por isso que Deus nos deu o dom do discernimento de espíritos. Para guardar você. Para guardar a tua alma, para guardar a tua salvação, para te manter puro, para te manter lavado, para não te corromper. Porque a pessoa que ela não tem um dom de discernimento de espírito, ela vai se corrompendo com a maldade dos outros, com a safadeza dos outros. Aí chega uma hora que a pessoa se suja, se revolta contra Deus. Como é que pode essa pessoa falar que de Deus e agir assim? Não tem mais gente de Deus, não tem mais igreja verdadeira, não tem mais ninguém sério. Pronto, ali o diabo destrói e mata aquela pessoa e leva ela para o inferno. Então, igreja, busque. Se você não viu essa mensagem inteira, veja desde o início. Seja como os crentes de Bereia. Seja mais nobre, seja nobre. Seja um adorador por excelência. Adore a Ele em espírito e em verdade, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Hoje é segunda, quarta-feira eu vou estar aqui com vocês, tá? Quarta-feira nós estaremos aqui. Eu acho que o próximo dom é o dom de línguas estranhas, tá? E capacidade para interpretar. Vamos ver se a gente consegue fazer os dois juntos aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Pai, eu te agradeço pela riqueza da tua palavra que o Senhor nos tem dado. Eu te agradeço pela tua proteção, porque o Senhor nos tem guardado. Porque o discernimento de espírito, meu Pai, é como também uma barreira espiritual que impede os demônios de se aproximar. E quando eles se aproximam, Pai, na ousadia deles, eles são queimados pelo teu poder, Pai. Senhor, unge, meu Pai, o teu povo que assiste essa palavra. Meu Deus, que a tua igreja seja como os crentes de Bereia, meu Pai. Dedicados, que recebam a palavra com avidez e que busquem e que temam o Senhor. Deus, afasta do nosso caminho toda a perversidade, toda a maldade dos homens. Meu Pai, se há pessoas com intenções ruins ao nosso redor, meu Deus, eu oro para que, se possível, elas sejam transformadas e salvas. Mas se não for possível, Pai, que elas venham ser afastadas e reveladas em o nome do Senhor Jesus. Pai, assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente, tá? Guarde essa palavra e vamos em frente, tá bom? Deus abençoe Dona Anaildes, Deus abençoe Dona Cristina, seu Júlio. Deus abençoe Gabriel do Jardim Maia também. Deus abençoe Dona Glória, Jeane. E se alguém mais não tá aparecendo aqui pra mim, tá bom? Gente, fiquem na paz, tá? Essa mensagem vai estar no YouTube. Ela fica no Facebook por um breve tempo, tá? Mas ela vai ficar no YouTube aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.